Então, vamos lá, nossa aula de hoje, ela trata do helenismo na Grécia Antiga. O período helenístico, vocês já estudaram em história, é a época do Alexandre o Grande, a época em que a Grécia é conquistada pelo Império Macedônio. Isso vai causar um mal-estar muito grande na filosofia. Até então, nós vimos que os grandes filósofos gregos foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Com o fim da filosofia aristotélica, surgirão novos filósofos, e dessa vez, esses filósofos são filósofos que estão ligados na cultura do Oriente. A palavra helenismo ela traduz a ideia de que a cultura do Ocidente e a cultura do Oriente, elas vão se fundir. Vocês lembram de ter estudado isso em história? Ok. Então, essa fusão de duas culturas vai trazer uma crise para a filosofia da Grécia Antiga. E os novos filósofos, eles começam a pensar de maneira diferente da lógica aristotélica, do pensamento platônico e socrático. Eu sempre digo que esses filósofos são considerados como os filósofos da contemporaneidade. A gente também vive uma crise da filosofia, inclusive uma crise da filosofia voltada para a metáfora. Os filósofos atuais, como Leandro Carnal, o Pondé, o. Como chama aquele barbudinho? Meu Deus. Isso, o Mário, o Mário Cortella, eles todos são filósofos que a gente chama de filósofos da metáfora. Eles usam metáfora para poder falar da filosofia contemporânea. A grande maioria deles, apesar de não aceitar, são filósofos de autoajuda. Então, a autoajuda já existiu na Grécia Antiga, com esses filósofos que nascem após Aristóteles, nessa fusão do Oriente e do Ocidente. Né? Então, 200 anos mais tarde da morte do Aristóteles, nós teremos aí a fusão dessas culturas e também o domínio macedônico. Aqui, a ética, por exemplo, vai ser algo que vai ser deixado de lado. Os homens não vão pensar mais em ética, no bem-estar social comum entre todos. Eles vão pensar neles próprios. É uma crise da filosofia voltada para o individualismo. Grande parte deles vão trazer ideias absolutamente individualistas. Né? Nós temos aí uma frase, né, do da Grécia Antiga, na Grécia Antiga, que fala: quando o poder político passou para a mão dos macedônios, os filósofos gregos, como era natural, deram as costas para a política e dedicaram-se mais ao problema da virtude e da salvação individual. Já não perguntavam como os homens podem criar um bom Estado. Em lugar disso, perguntavam como podem os homens ser virtuosos ou felizes num mundo de sofrimento. Era um mundo de guerra, um mundo em que o individualismo vem à tona, muitas pessoas estão sofrendo por perder características que eram da sua cultura em função da cultura helenística. Então, a Grécia vive essa crise e nós vamos ter várias escolas que vão surgindo. A primeira escola que nasce é a escola dos cínicos, e a palavra cínicos vem de quinos. Quinos, para os gregos, eram cães, né, cachorro. Então, quem são os cínicos? Aqueles que viviam uma vida de cão, né? Aqueles que aceitavam a vida simples. Eles apenas se alimentavam daquilo que a natureza oferecia para eles. Na verdade, é uma grande mentira. Vamos falar que eles são os hippies da época. Eles acreditam que a felicidade ela acontece sem trabalho, ela acontece sem que hajam convenções, sem que existam as entidades, né, sem apego nenhum a riquezas, a nada. Né? Então, as convenções sociais, que na época era a família, o Estado, a religião, etc., deixam de ser importantes para eles. E aí a gente tem aí um caso
à parte, que essa imagem, né? Nessa imagem, Antístenes de Atenas recebe a presença do próprio Alexandre o Grande, porque ele ficou sabendo que os cínicos não trabalhavam, eles se alimentavam de restos de lixo, viviam dentro de barris, no caso dele, né, Diógenes, e ele vai até ele para saber o que estava acontecendo e se ele realmente era um filósofo. E ele olha para ele e diz: Olha, por favor, quem é você? Aí ele fala: Eu sou Alexandre o Grande. E ele diz: Então tá, muito bem, você é grande mesmo. Dá licença da frente do meu sol, que eu quero, né, me aquecer. Então, esse quadro representa bem essa situação em que os cínicos viviam. A melhor vida seria aquela desprovida de artifícios, associada à natureza, como se fosse um cão, cínico, quinos, né? O mundo humano é artifício, o artifício é nada. Então eles mostravam o engano de se acreditar nas moedas, porque as moedas eram coisas artificiais, elas eram cunhadas e nelas vinha escrito a imagem de alguém ou qualquer coisa parecida. Então eles diziam: para que servem essas moedas? Né? Por que o homem se apega tanto a esse tipo de símbolo, que é a moeda, por exemplo? Daria perfeitamente para viver sem ela. A verdadeira moeda é a troca pessoal, então eles achavam que a economia da época era uma grande furada. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Uhum. Depois a gente tem a escola dos céticos. Os céticos vêm de uma escola que nasce devido ao enfraquecimento da vida política na Grécia Antiga, principalmente da democracia. A palavra cético significa aquele que não acredita em nada, em julgamentos pré-estabelecidos. Eles achavam que o conhecimento ele podia vir da experiência do homem. Aí eu coloquei essa chargezinha. Você acredita que os astros influenciam nas nossas vidas? Não, não. Sou um cético. Como, aliás, todo capricorniano. Então, se ele é cético, ele não pode acreditar em signo, né? É muito comum esse tipo de escola pertencer também aos dias de hoje. Muitos filósofos são considerados também céticos, não por não acreditar na ciência, mas por dizer que não acredita em Deus, por dizer que a metafísica é uma grande besteira, né? E aí a escola principal, mais importante, o epicurismo, que vem de Epicuro, né, seu principal representante. No quadro de instabilidades produzidas pelas conquistas macedônicas e pela rapidez da desagregação do Império de Alexandre, violências de todo tipo eram perpetradas cotidianamente e a fragilidade da vida se anunciava com todo vigor. Isso contribuiu para o florescimento de filosofias que buscavam alívio para o sofrimento humano. Entre tais pensadores destaca-se Epicuro. O epicurismo pode ser considerado a filosofia da moderação. Aí eles vêm falar sobre prazer dinâmico e prazer estático. O dinâmico é aquele da realização dos nossos desejos. As coisas desejadas pelo homem, a ambição, o prazer, a dor, o desejo amoroso, etc., são prazeres que para eles são chamados de dinâmico. E existem aqueles prazeres que são considerados estáticos, por exemplo, o sofrimento, a dor, porque o prazer dinâmico ele pode ser movimentado, né, pode ser móvel, e o prazer estático ele é permanente. Eles acreditavam que se você souber que a sua vida é repleta de dor, você não vai ficar o tempo inteiro buscando desejo. Então, eles dizem que em grande parte da nossa vida existe dor. E a felicidade, ela acontece apenas em pequenos momentos. Se você não buscar a felicidade constantemente, você não vai se frustrar
quando souber que a grande parte da sua vida é feita de dor e sofrimento. O epicurismo na política. Eles renunciam, né, à política, renunciam ao espaço político. O homem se destaca na política porque ele cria inimigos, né, com isso. Então, seria horrível para um ser humano criar inimigos. Hoje, na filosofia contemporânea, é o contrário, né? Quanto mais inimigos nós temos, mais nós amadurecemos, né? Nós vamos amadurecer em função das pessoas que desafiam nossas vidas. Mas na época, procurar inimigo era uma grande besteira para o epicurismo, né? Por último, a escola dos estoicos. Nós temos aí como representante principal Zenão. Zenão diz que não existe o bem sem o mal. É como se os estoicos pudessem lidar com essa dualidade entre o bem e o mal. Só existe o bem porque existe o mal. Só existe o bom porque existe o ruim. Só existe o belo porque existe o feio. E assim por diante. Eles trabalham com essa dualidade, né? Os mares deveriam ser encarados com naturalidade, bem parecido com o epicurismo aqui, né? A filosofia deles é a filosofia da aceitação, do jogo da natureza, da resignação, do homem saber que se existe o bem e o mal, o homem deveria optar sempre pelo bem, mesmo sendo acometido pelo mal. Olha, eu resumi bastante para vocês não ficarem muito em cima de texto. A semana passada eu enviei os slides para vocês. Se a gente tiver prova, né, uma prova futura, está tudo aí resumidinho. O individualismo na filosofia helenística. Aqui a gente faz uma, né, ligação da filosofia helenística com os dias de hoje. Como eu disse para vocês, eles são praticamente considerados filósofos de autoajuda. Tudo certo? Pode falar. Hum, não. É Zenão de Síntio. É, esse é Zenão de Síntio. Cidade de Síntio. É, estão sabendo muito, hein? Tá certo. Ó, não tem nenhuma dúvida, pessoal? Estão vendo as atividades da apostila também? Então tá, beleza. Essa semana a gente não tem nada para tem nada de tarefa para vocês. Na semana que vem a gente começa. É, eu vou fechar a aula e aí a gente já chama vocês para aula de sociologia, né? Todo mundo colocou o nome no chat? Então tá, beleza. Falou.